Olá, pessoal. Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês em nome do Instituto Princípia. Meu nome é Eduardo Sato, sou coordenador dos eventos de divulgação científica, como esse que estamos fazendo hoje. Vocês não sabem como é um prazer ver sábado de manhã esse auditório lotado com pessoas que querem ouvir sobre ciência. Me alegra muito e me faz ver que a gente está indo por um caminho certo, né? Além disso, eu quero agradecer aos nossos colegas do Instituto de Física da USP por mais um ano fazerem essa parceria conosco, né, trazerem esse evento super importante que é o Física para Todos aqui para o Instituto Princípia, gente. Então vamos ter palestras durante o ano todo, então fiquem ligados na programação, tá? E quero agradecer também os colegas todos do Laboratório de Demonstrações Ernst Hamburger que estavam fazendo os experimentos ali na entrada. Vocês viram esses experimentos muito bacana. Eles vão estar lá também após a palestra, então quem não viu algum experimento, dá uma corridinha lá, porque vale muito a pena, tá bom? Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Instituto Princípia, que é onde vocês estão hoje. Não sei se todos conhecem ainda o Instituto Princípia, né? Nós somos um centro que faz tanto a parte de produção científica, né? Organizamos alguns congressos, mas também fazemos a parte de popularização e divulgação de ciência, esses eventos que servem para colocar a sociedade em comunicação com os cientistas, né? Entenderem um pouco mais a ciência, né? E aproveitar um pouquinho tudo que a gente está fazendo nos laboratórios, nas universidades, em outros centros de pesquisa, tá bom? Eu vou convidar vocês a acessarem o nosso site para conhecerem nossas atividades e também dê uma olhadinha naquele folheto que vocês receberam aqui na entrada. Ele tem a nossa programação para os meses de março e abril. Tem vários eventos bacanas, acredito que algum deles vai chamar a atenção de vocês estão todos convidados. Bom, eu vou passar um pequeno vídeo institucional aqui para contar um pouquinho do Instituto Princípia e em sequência eu já vou passar a palavra para o professor Daniel Cornejo do Instituto de Física da USP, que vai falar um pouquinho da nossa série aqui, nossa parceria, né, que é o Física para Todos. Em sequência vocês ficam com a palestra. Então, bem-vindos, muito obrigado. O Instituto Princípia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o U-Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais nossas atividades. Agora eu chamo o professor Daniel para falar um pouquinho com vocês. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês nesse evento aqui. Esse evento, essa palestra em particular, tem um significado muito bom porque é o primeiro evento do ciclo Física para Todos de 2026, certo? A gente já tem a programação completa do primeiro semestre, mas vai no segundo semestre também. E isso por quê? Porque conseguimos renovar a parceria com o Instituto Princípio, que é uma situação muito grata para o Instituto de Física da USP. O Física para Todos é um evento já tradicional do Instituto que busca levar o conhecimento científico de qualidade para o público amplo. Então, eu quero agradecer esse público amplo que temos aqui, que muitos de vocês já são caras conhecidas, porque eu vejo que participam muito, tem gente nova aparecendo, e isso é muito gratificante para a gente. Ou seja, é muito interessante quando a gente faz ciência e essa ciência chega à nossa sociedade e a sociedade responde positivamente com isso que está sendo apresentado. A outra razão pela qual
hoje é um dia muito grato, é porque estamos apresentando um cientista aqui, o professor João Sato, da Universidade Federal do ABC, que trabalha sobre neurociências, certo? O tema dele amplo é neurociências. Eu particularmente considero que essa é uma das ramas científicas mais quentes, mais interessantes do momento, certo? Eu tenho uma fascinação particular por tudo que tem a ver com neurociências e eu acho que muitos de vocês que estão aqui também. Sim. E então a ideia era trazer um especialista nesse ramo e que ele possa nos ensinar, em particular agora, mostrar, por exemplo, como algumas ferramentas da física são utilizadas por esse amplo para esse amplo campo que é a neurociências. O professor João Sato, como eu disse, professor titular da Universidade Federal do ABC, ele se formou no Instituto de Matemática e Estatística da USP, tem uma ampla trajetória, fez mestrado, doutorado, tem um estado de sanduíche no Trinity College em London, ou seja, ele é autor de uns 290 artigos, mais ou menos, na área, ou seja, é uma pessoa extremamente competente. E então, para a gente, é um prazer tê-lo aqui, certo? Ele vai nos dar essa palestra e espero que todo mundo acompanhe e goste da palestra. Muito obrigado. Você já tem. Está saindo o som? Opa! Então, antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, nesse lugar incrível, né? Agradeço a presença de vocês. Como então já foi dito, meu nome é João Sato, eu sou professor de neurociência da UFABC, e hoje eu vim falar como que a física mudou o que sabemos sobre o funcionamento cerebral, tá? As coisas que vão ser apresentadas aqui, então, foram pensadas de forma a passar para vocês como a física ajudou a gente, mas principalmente também para entreter vocês, tá? Espero que eu seja bem sucedido nesses dois aspectos, tá? Então, aqui só, a UFABC tem 2 campos, né, em Santo André e São Bernardo, ABC da região do ABC, e o grupo de neurociências fica principalmente nesse campus de São Bernardo, onde estão os nossos laboratórios, nesse prédio mais quadrado, ali no centro. Quem tiver qualquer curiosidade, então esse é o nosso site. A gente tem o bacharelado em neurociências, tem o programa de mestrado e doutorado também nessa área, tá? Então, só uma breve apresentação pessoal. Primeiro, né? Então, eu não sou físico, tá? O meu lugar de fala hoje é de alguém que veio para agradecer os físicos. Ainda bem que existem os físicos nesse mundo, tá? Porque é o que, graças a eles, que permitem a gente fazer as nossas pesquisas na área de neurociência, né? Então, eu não vim aqui dar aula de física, eu vim mostrar para vocês como a física é importante aqui. Então, como mudou o que sabemos sobre o funcionamento cerebral? E a primeira, desculpa, uma coisa que eu não comentei. Então, eu sou estatístico, né? Eu trabalhei desde a graduação na área de séries temporais e análise de sinais, porque eu queria trabalhar no banco. Eu queria lá ganhar dinheiro, né? Eu consegui trabalhar no banco, mas eu não consegui ganhar dinheiro. Bom, o fato é que no doutorado eu acabei mudando de área, fui trabalhar na área de neurociências, principalmente com neuroimagem, né? Em que muito do que é feito na pesquisa é uma pesquisa quantitativa, né? Não é só uma imagem em si. E isso, para mim, então, foi a ponte para ir para a área de neurociências. E depois trabalhei muito na área de neuroimagem e psiquiatria e neurodesenvolvimento. E trabalhando, então, nessa área de neurodesenvolvimento e com crianças, eu mesmo tive meus filhos, né? E você, obviamente, se apaixona pelos filhos e quer saber mais.
eu acabei depois também fazendo pedagogia, e hoje eu trabalho principalmente nas interfaces entre neurociência e educação, além da área de neuropsiquiatria. Tá? Então, como a física mudou o que sabemos sobre o funcionamento cerebral? Eu acho que o ponto mais importante aqui, né, é algo relacionado ao próprio método científico em si. Né? Então, vamos pensar no telescópio. Né? O telescópio, acho que, se eu não me engano, o professor aqui que vai saber muito mais do que eu, mas acho que a primeira patente foi de um holandês, acho que é Hans alguma coisa, Litershey, acho que é Hans Litershey o nome dele. Né? E posteriormente foi aprimorado pelo próprio Galileu. Né? E então o telescópio foi revolucionário porque permitiu às pessoas observarem as coisas. A gente não tem como ter mais conhecimento sobre algo se você não consegue observar essas coisas. Né? Então foi graças à física que a gente tem a instrumentação na área de neurociência que permite a gente observar vários aspectos do cérebro. E eu quero, então, ilustrar isso aqui para vocês hoje. Tá? Então, a principal contribuição é na área da instrumentação para entender melhor, então, o funcionamento e a estrutura cerebral. Tá? Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre, brevemente, tá? Sobre 3 neurotecnologias. A eletroencefalografia, a espectroscopia funcional no infravermelho próximo, o FNIRS, e a ressonância magnética. Eu vou falar da parte estrutural e funcional também. Então, na eletroencefalografia, né, o EEG, eu vou, como eu falei, eu tentei fazer algo que seja mais divertido aqui. O Eduardo Sato deve estar lá no fundo. Eu e ele não somos parentes, tá? Eduardo Sato, João Sato, é igual Silva, né? Não somos parentes da Sabrina Sato também, enfim. Então, eu vou pedir só para você puder colocar a câmera aqui nessa área aqui, é possível? E projetar? Isso. Em particular aqui nesse... Pode até... Deixa eu colocar aqui. Isso. Se você conseguir dar o zoom ao máximo, eu agradeço. Tá, principalmente aqui no... Isso. Perfeito. Dá para ver? Então vamos lá. Acho que o conceito mais importante aqui da eletroencefalografia é a diferença de potencial elétrico. Então, por exemplo, a gente sabe aqui que numa pilha, né, aqui, eu tenho que mudar o meu cérebro que ele está aqui, não está na minha mão, senão vocês não vão conseguir ver. Então aqui eu tenho uma pilha, né? E a gente sabe então que ele tem um polo positivo e negativo e tem uma diferença de potencial elétrico então entre esses 2 polos. Alguém sabe de quanto que é? 1,5 volt, certo? Então eu trouxe aqui esse reloginho, é um voltímetro, né? Então, se eu simplesmente encostar os 2 polos aqui, vocês vão ver que ele marca ali 1,5 volt. Né? Se eu paro, ele volta no 0. 1,5 volt, 0. Ok? E, bom, então agora se eu tiver... esse aqui é um brinquedo do meu filho. Eu roubei o brinquedo do meu filho, que também adora ciência, né? Para fazer aqui essa apresentação para vocês. Só uma curiosidade, a minha mãe também é professora e por isso que acho que eu herdei um pouco dessa paixão sobre ciência. Então, se eu tiver 3 pilhas, quanto que o reloginho vai marcar de diferença de potencial? 1,5 com mais 1,5 dá 3, mais 1,5, 4,5, certo? Então, se eu encostar aqui, o reloginho vai marcar 4,5 ali. Ele vai até 5 volts. Tá? Por isso que ele para ali. Opa. Aí acho que já passou do limite da câmera, mas tudo bem. Dá para voltar um pouquinho? Assim tá bom. Então o reloginho marca aqui 4,5. Tá? Bom, e o que isso tem a ver com o cérebro? A gente sabe que a atividade neuronal
por um fenômeno fisiológico, neurofisiológico, chamado potencial de ação, ele é um fenômeno elétrico, né? E que, considerando a própria organização, né, dos neurônios em colunas, né, no nosso córtex cerebral, a atividade desses neurônios, principalmente de uma forma síncrona, né, ele gera algumas diferenças de potencial elétrico que depois a gente vai conseguir medir aqui, então, na cabeça, do lado de fora, sem precisar abrir a cabeça, usando os sensores aqui do lado de fora, né. Então, qual que é a diferença, então, do reloginho para o sistema de eletroencefalografia que eu vou mostrar para vocês? O primeiro é que a pilha ela tem aqui uma diferença de potencial que é estável, por isso que o ponteiro fica ali parado. O nosso cérebro está toda hora mudando, mais atividade, menos atividade síncrona, etc. Então, na verdade, você é uma questão temporal, é como se o ponteiro do relógio estivesse, toda hora mudando, né? E eu pudesse ter um gráfico mostrando essas variações, né, do potencial elétrico que é medido. E a outra coisa é que a gente consegue, então, além desse caráter temporal, da variação temporal da diferença de potencial, a gente coloca esses sensores em vários lugares da cabeça para medir, então, essa diferença de potencial de lugares diferentes, tá? Bom, então, a unidade de medida, né, do eletroencefalograma, esse sistema que eu vou mostrar aqui para vocês, é em volt também, né, porque é uma diferença de potencial elétrico, mas ela é obviamente, muito menor do que o da pilha. Então, então na verdade, é microvolt que a gente vai estar medindo, que é uma bem pequenininha, até porque como você está medindo as coisas aqui no couro cabeludo, esse sinal ele é fraco porque também teve que passar pelo líquor, pela gordura, pela própria calota craniana, né? Então, esse sistema que eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu até ir ligando as coisas aqui. Eu descobri que a bateria desse celular já era. Eu preciso trocar, que ele não está aguentando muito tempo, mas vai ser o suficiente para a gente fazer a nossa demonstração aqui. Então, esse sistema... deixa eu pegar aqui. Então, esse aqui é o sistema que eu vou mostrar para vocês. Então, cada um desses sensores, eletrodos aqui, né, ele vai medir a diferença de potencial elétrico. E se é uma diferença, tem que ter uma referência, né? Que é diferença em relação ao quê? É um fiozinho que eu vou colocar aqui na orelha, tá? Para ficar bem longe, digamos, do cérebro, como se fosse um ponto neutro, que vai ser a referência para cada um desses eletrodos e medir essa diferença de potencial. O legal desse sistema é que ele é fácil de colocar e ele se conecta via Bluetooth aqui com o celular, sendo bem prático. Então, na verdade, eu vou precisar... cadê a minha voluntária? A Cláudia. Palmas para a Cláudia. Eu vou pedir para você sentar aqui, né? Vamos lá. É totalmente indolor, não invasivo, tá? Fica tranquilo, não é injeção na testa, fica tranquila, tá? E, basicamente, então, os sensores, eles são espuminhas aqui que estão com uma solução salina, né, para dar condutividade. Então, a interface é feita com essas esponjinhas que eu vou colocar aqui, tá? Só tenho que colocar os sensores aqui. Como, na verdade, é uma solução salina, ele seca, então eu não podia colocar isso aqui antes. Então, vai ser meio hands-on mesmo, o dia de hoje, tá? Isso é bem prático aqui. Pois não?
Ah, sim, sim. Se tiver com o cabelo, mesmo se usar condicionador, prejudica, mas tudo bem, isso aqui é só uma demonstração, então não tem. Mas se fosse realmente para uma coleta de pesquisa, a gente tem uma prescrição, digamos assim, de preparo antes. Tá? Então, ó, pode você mesmo colocar aqui na sua cabeça do jeito que você achar mais confortável. Tá? E aí, aqui embaixo tem uma coisinha para você fechar. Isso. Só para não sair. Ok, isso. Está confortável aí? Só está geladinho, né? Um pouquinho a água geladinha aqui. Né? Bom, e aí eu só preciso então conectar, como eu falei anteriormente, a nossa referência aqui na orelha. E eu vou colocar um pouquinho de solução salina aqui só para fazer o contato também. Então vou colocar uma gotinha aqui. A outra gotinha aqui. Vou colocar aqui. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Eu vou... deixa eu ver, acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Talvez para facilitar. Eu vou deixar esse daqui aqui assim. Eu não consigo projetar diretamente o celular, então a gente vai usar a câmera de novo. Tá? Deixa eu só secar bem a mão, porque senão a condutividade aqui vai atrapalhar o manuseio. Vamos ver se está conectado. Muito bem, conectamos aqui. Então, bom, virar aqui e mostrar a tela para vocês. Então, basicamente, cada uma dessas linhas seria um eletrodo que está aqui, que infelizmente eu não consegui deixar ele... Eu acho que eu tinha que preparar um pouquinho melhor. Eu deixei pouco tempo as espuminhas aqui na solução salina, e acho que ainda não foi o suficiente para ele fazer um bom contato, por isso que a qualidade não ficou tão boa. Mas então, cada um desses traçados é a diferença de potencial de cada um desses eletrodos em relação à referência. No tempo, né? Então é como se fosse o ponteirinho ali do voltímetro aqui do brinquedo do meu filho mudando ao longo do tempo, né? Em diferentes áreas do cérebro. Né? E como vocês podem ver, esses sinais eles são parecidos, né? E quando... é verdade, né? Você não está vendo, é sacanagem. Espera aí. Você consegue virar? Melhor ainda, você pode ficar de pé e sentar ali. Ó. Pronto. A vantagem de ser wireless é isso, né? Você pode levantar. Essa atividade do seu cérebro, parabéns. Né? Então, é interessante vocês verem que, embora sejam áreas diferentes, né, esses sinais de diferente potencial, ele é parecido, né, ao longo do tempo. E se ela ficar paradinha, fica bem paradinha, só respira. Não para de respirar. Né? Então, dá para ver que esse traçado é um traçado mais limpo, né? Então, mostrando as diferenças de potencial. E é exatamente esse tipo de sinal, né, que na parte clínica é utilizada para estudar e fazer, inclusive, diagnóstico de epilepsia, por exemplo, né? E que em neurociências a gente então utiliza para ver essa atividade síncrona, né, dos neurônios. Né? E eles podem estar tendo essa atividade síncrona em diferentes bandas de frequência que a gente chama de alfa, beta, teta. Né? O grande, talvez, limitador do eletroencefalograma, que para capturar esses sinais muito pequenininhos, né, que estão aí em microvolts, ele tem que fazer muita amplificação. Isso significa que tem muito ruído. Então, por exemplo, pisca um pouquinho, fica piscando. Então, dá para ver lá no F4, né, nitidamente esse artefato que é da piscada, não é algo cerebral em si. É um artefato muscular e da própria piscada. E tenta se mexer um pouquinho, assim, arruma,
Essas flutuações também são coisas artefatuais por causa do próprio movimento da cabeça, né? Então, o eletroencefalograma mede essa atividade elétrica diretamente, mas por uma questão da instrumentação, ela está sujeita a esses artefatos de movimentação ocular, de piscadas e de movimento também, né? Você pode fazer um dente contra o outro assim, com força, né? Então aparece aqui também, pode parar, né? Então, esses artefatos musculares aparecem também. Então, em geral, para pesquisa, o que a gente faz, né, é fazer a coleta e pegar os instantes de tempo, né, essas janelas de tempo que o sinal está limpinho, como esse aqui. Ok? Bom, enfim. Esse aqui é o eletroencefalograma. E vamos para a próxima, que o tempo é curto e eu quero mostrar ainda mais coisas. Muito obrigado. Parabéns para a nossa voluntária aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu? Ok. Então, deixa eu só tampar bem essa solução salina, que como ela é condutiva, se isso aqui cair no computador, é o desastre total. Ok, então deixa eu também desligar isso aqui. E vamos para o próximo. Para o próximo vai ser aqui. Ok, então EG mão na massa, fizemos. Só uma apresentação breve de um estudo que a gente fez na UFABC, usando inclusive esse equipamento, né? Foi um trabalho de iniciação científica do Guilherme Melo, que trabalhou comigo. A gente queria comparar se a atividade cerebral, quando você lê um texto numa tela e no papel, será que é diferente? E principalmente na geração dos millennials, a geração Y, né, que teve essa transição, começou no papel e migrou depois, talvez ali para a tela, né? Então, o que ele fez ali da pesquisa dele? Teve 2 textos que as pessoas tinham que ler. Para metade das pessoas, eles começaram lendo esse texto na tela, e para a outra metade começou a ler esse texto na tela e depois trocava em papel, né? Então você podia comparar a mesma pessoa lendo no papel e na tela esses textos. E qual foi o achado que é interessante? Que nessa banda de frequências, essa atividade nessa banda beta, né, no digital, que seria a tela, você tem menor atividade, por isso que a gente tem essa diferença aqui, né? Mostrando assim que essa onda beta está muito ligada com atenção, processos atencionais. E o fato, então, de, na tela, ele ser menor, isso pode explicar muita coisa, tá? O que é interessante aqui, a gente colocou um questionário, né, depois de cada texto, para ver também a retenção, né, do que eles lembravam e da própria interpretação de texto. Não houve diferença entre o número de acertos na tela ou no digital. E o tempo de leitura também não houve diferença estatística. Só houve diferença realmente nessa atividade cerebral, nessa banda ligada à questão atencional. Então, assim, é interessante que, apesar, nesse caso, eles terem acertado, talvez porque as questões também estavam fáceis, né? A gente tem uma evidência aqui que o seu cérebro ele funciona de uma forma diferente, lendo o mesmo texto em papel e na tela, né? Ok. Mudando de tópico, vamos falar então de ressonância magnética. Só para ter uma ideia, quem aqui já fez um exame de ressonância magnética? Todo mundo, quase todo mundo, foi incrível, né? Que bom que estamos todos saudáveis. Né? Bom, então vocês sabem, na verdade, o magneto é uma espécie de um ímã gigante ali, né, muito forte, em geral, de 1,5 Tesla para clínica, 3 Tesla a intensidade do campo para pesquisa, né? Que o indivíduo fica então aqui deitado e entra para dentro do magneto aqui para fazer o exame. E a máquina é barulhenta, não pode se mexer, enfim. Como a gente está falando de neuro, eu não vou falar de ressonância de joelho ou do pé, eu vou falar da cabeça. Então,
além desse esse magneto, né, tem também essa bobina, né, em que você fica com a cabeça aqui dentro, e essa bobina vai emitir sinais de rádio e depois capturar esses sinais. Eu não vou entrar em detalhes de como a ressonância funciona, porque, na verdade, primeiro, é muito difícil e é um fenômeno fundamentalmente quântico, né? E física quântica é muito difícil, né? Eu não lembro se foi o Niels Bohr ou se foi o Richard Feynman que falou, se você acha que você entendeu, é porque você não entendeu. Né? Então é algo extremamente difícil, né? Em geral, até a interpretação que se dá é quase uma analogia, uma metáfora tentando trazer para a mecânica clássica, mas a realidade quântica é bem diferente disso, né? Então, mas trazendo então para essa analogia, é como se a presença então desse campo magnético forte, desse ímã gigante, né, da ressonância, ele alinhasse esses spins desses prótons, tá? Em geral aqui a gente faz ressonância baseada no hidrogênio e o núcleo do hidrogênio é um próton, né? Então você tem esses spins dos prótons e a ideia que a gente pode pensar é que ele tem um momento angular como se o spin estivesse girando, mas é bem um como mesmo, porque o spin ele não está girando, tá? Né? Como eu falei, é um fenômeno quântico. E a ideia então é que o que aquela bobina vai fazer é tentar jogar um sinal de rádio para excitar então esse próton e ele começar a sair desse eixo principal, né? E o momento angular como se ele estivesse rodando, como se fosse um peão. Sabe quando o peão tá para parar, começa a ir de lado? A gente chama isso de precessão, né? E basicamente a parte importante aqui é que quando ele volta para a posição original, né, alinhado com o campo, ele emite um sinal de volta. Então, a bobina manda um sinal, quando eles voltam para o elemento principal, ele manda um sinal de volta que você captura também na bobina. Tá? E um outro componente importante da ressonância é o que a gente chama de gradientes, que consegue fazer como se fosse um degradê do campo magnético nas 3 direções dentro da ressonância. E isso vai ser, então, bem importante. Tá? E a ideia, então, é que, usando esses gradientes e essa excitação e pegar o sinal de volta, usando o que eles chamam de uma codificação de fase e de frequência, a gente consegue localizar no espaço da onde está vindo cada sinal. E isso que permite a gente, para mim a primeira vez que eu vi isso era uma mágica. Como é que você vê o que está dentro da caixa sem abrir a caixa? Né? Então, exatamente esses sistemas de gradientes, enfim, usados de forma inteligente, que permite a gente espacialmente localizar de onde estão vindo esses sinais. Mas o interessante é que diferentes tipos de tecido, né, se é gordura, se é água, se é osso, e a estrutura do tecido também, influenciam nesse tempo que, em média, né, eles voltam, que o núcleo ele te dá esse sinal de volta. Então isso gera um contraste, né, no sinal, gera um contraste entre esses diferentes tecidos no sinal que eu estou capturando. E é exatamente por isso que eu consigo ter imagens dessa natureza aqui, que talvez vocês já estejam mais habituados, né? Exatamente, então, por causa que esses tempos, eles chamam tempos de relaxação, né, é diferente em diferentes lugares. Essa aqui é uma ressonância estrutural, que em geral é muito utilizada na clínica, principalmente para ver lesões, né? Então você vê que a questão anatômica aqui é bem precisa, né? Posso olhar diversas regiões aqui em profundidade, né, do cerebelo, enfim, núcleos da base. Né? Falando um pouquinho da pesquisa que a gente faz com isso, né, existem programas computacionais, como um software chamado FreeSurfer, que ele vai... Você pode pensar que é como se ele desse um zoom aqui e matematicamente ele modelasse essa superfície do córtex, que é essa parte aqui cinza. Aqui. E com isso eu consigo, então, estimar a espessura cortical e o volume
né, de várias áreas do cérebro, poderia inclusive até inflar, digamos, como se fosse um balão, né, que o cérebro é como se fosse uma bexiga amassada, é como se eu pudesse inflar ela, parece um sapo, né, fica com essa cara. E uma vez que eu tenho, então, essas medidas de espessura e de volume, e eu sei anatomicamente onde estão cada uma das áreas cerebrais, eu posso computacionalmente pegar essas imagens, processar e estimar o volume dessas diferentes regiões. E por que isso é interessante? Então, por exemplo, nesse artigo publicado aqui no Journal of Affective Disorders, no transtorno obsessivo compulsivo, a gente mostra que utilizando esses volumes de diferentes regiões cerebrais, a gente consegue predizer, obviamente não perfeitamente, mas melhor que o acaso, né, sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Então isso diz assim, de fato, o volume das suas estruturas cerebrais estão correlacionados com sintomas, por exemplo, de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. E a gente consegue, inclusive, identificar quais são essas regiões mais importantes para gerar essa predição. Região aqui que eles chamam de córtex orbitofrontal, outros eu não vou entrar em detalhes. Tá? Mas, então, aqui só ilustrando como a ressonância estrutural, de novo, ainda graças aos físicos, inclusive teve, acho que vários prêmios Nobel aí, né, envolvidos na questão da ressonância magnética. Muito obrigado. Tá? E, de uma forma interessante, a gente consegue não só estudar a estrutura cerebral, mas também o funcionamento cerebral usando a ressonância magnética. Usando o mesmo scanner, você não tem que comprar outro sistema. Né? Você só configura essa ressonância com alguns parâmetros diferentes. Tá? E, basicamente, a base, né, física da ressonância magnética funcional é que você tem, então, a hemoglobina, que é uma molécula que você tem, está dentro das hemácias, né, que carrega o oxigênio. Então, essa aqui, a oxihemoglobina, é a hemoglobina, a molécula que tem um oxigênio aqui, um O2. Esse O2 fica ligado aqui nesse átomo de ferro. E você tem a desoxihemoglobina, que é a hemoglobina que já entregou, digamos, já perdeu esse O2 ali no meio do caminho. Né? E, de uma forma que eu diria muito conveniente, a desoxihemoglobina, ela tem uma propriedade de paramagnetismo. A oxihemoglobina, ela é diamagnética, a deoxihemoglobina é paramagnética. Isso significa que ela distorce o campo magnético local quando você, dependendo da concentração de deoxihemoglobina que você tem no lugar. Então, eu consigo, basicamente, estudar a oxigenação das diferentes áreas do cérebro, pegando o sinal de ressonância magnética por causa da desoxihemoglobina. E eu consigo, então, obter uma imagem dessa forma, tá? Está ligado, então, ao fenômeno que eu acabei de comentar. Mas eu quero monitorar a atividade cerebral. Então, olhar isso aqui parado não faz sentido. Aquela ressonância estrutural que eu falei anteriormente, em geral, a gente demora uns 15 minutos, 20 minutos para colher. Né? E é engraçado que... Não é engraçado não, é triste. Porque você mexe um pouquinho, você tossiu, o cara fala, vamos ter que refazer. Você mexeu. Né? E já esse tipo de imagem é coletado em 2 segundos. Você consegue muito rapidamente colher uma imagem dessa. Então eu consigo colher um cérebro a cada 2 segundos, né, medindo essa variação do sinal que vem da desoxihemoglobina. Esse sinal é chamado de sinal BOLD, de Blood Oxygenation Level Dependent. Então se eu olhar aqui, digamos, para uma área cerebral, ao longo do tempo, né, por exemplo, a cada 2 segundos que eu comentei, eu tenho um sinal que está associado à variação da desoxihemoglobina nesse local. Então significa que eu consigo medir essa oxigenação ao longo do tempo, por isso que ele se chama sinal BOLD. E, novamente, muito convenientemente, existe um processo chamado processo de acoplamento neurohemodinâmico, né, que quando você tem um aumento da atividade neuronal, as arteríolas locais elas relaxam para permitir um fluxo de sangue maior para essa região.
e acaba vindo muito mais oxigênio do que precisa. Então, o que acaba acontecendo é que esse fluxo, digamos, novo, acaba levando a desoxihemoglobina local tudo embora, aumentando a oxigenação local, né, tendo uma resposta, digamos, com essa cara aqui. Então, o que eu quero dizer? É que eu posso indiretamente, sob algumas condições, isso é muito importante, tá? Sob algumas condições, a gente consegue indiretamente medir a atividade neuronal pela oxigenação local. E isso que permite, então, ao contrário do EEG, né, o EEG ele mede atividade elétrica diretamente, a ressonância magnética funcional vai medir indiretamente por meio da oxigenação local, porque a desoxihemoglobina é paramagnética. Okay? Então, é usando esse tipo de tecnologia que eu posso obter aqueles mapas de ativação, né, que aparece nos artigos, em revistas. Aqui era uma tarefa de movimentação ocular, né, de visão e movimentação ocular. E você vê, então, quais áreas ativam quando você faz essa tarefa. Esse outro aqui é uma tarefa de memória. Assim, eu falo para você o número 1, 2, 3. E você tem que lembrar qual é o número que eu falei 3 passos atrás. Eu posso falar 2, 3, 1, enfim, embaralhar e você tem que lembrar qual o número que eu falei alguns passos atrás. E aqui seriam as regiões que estão sendo ativas, né? Esse tipo de rede aqui é bem interessante, que a gente chama de rede de controle cognitivo, né? Que são áreas que ativam juntas nessas tarefas que exigem a memória de trabalho, por exemplo. Tá? É lógico assim que eu não vou ter tempo para falar disso aqui, mas tem todo um desenho experimental de como a pessoa faz a tarefa, períodos que ela vai ficar em repouso, condição controle. Eu não vou ficar falando de desenho experimental para vocês, mas o objetivo final é entender e fazer um mapeamento cerebral de quais áreas estão mais ativas quando um indivíduo realiza determinada tarefa. Tá? Só retornando um pouco para a questão do método científico, esses estudos eles não são exploratórios. Vamos ver o que aparece. Em geral, a gente já tem algumas hipóteses e a gente usa esses experimentos para verificar ou não, né, se essas nossas hipóteses de um modelo são válidas. Tá bom? Mas, basicamente, então, é dessa forma, por uma mensuração indireta, via oxigenação, que a gente obtém esse tipo de mapa. Ok. E agora, então, a terceira técnica. Me diz uma coisa, depois tem uma sessão de perguntas? Tá bom, perfeito. Então, vou tentar calibrar para dar tempo. Tá? Vamos falar, então, sobre a espectroscopia funcional no infravermelho próximo. Inclusive, deixa eu já ir ligando aqui as coisas para mostrar para vocês. Bom, ok. Vamos lá. A ideia aqui, então, acho que eu vou precisar da ajuda do Eduardo Sato novamente para mostrar aqui, então, esse sistema. Vou tentar deixar aqui lado a lado. Bom, então, tudo bem, opa. Ó, então, eu tenho uma touca que eu vou colocar na cabeça aqui, e nessa touca eu tenho emissores e detectores de luz. Você consegue dar um zoom aqui, Eduardo? Perfeito. Então, então, o que está com a etiquetinha azul, está ótimo. É um emissor, acho que é melhor deixar parado aqui, né? Por isso, eu estou mexendo, ele está se confundindo, acho. Isso. Então, eu tenho aqui não mais eletrodos, porque eu não vou estar vendo atividade elétrica, eu vou estar trabalhando agora com luz. Tá? Então, tem os sensores com uma etiquetinha vermelha, que são emissores de luz, e outros que são azuis, que são detectores de luz. Tá? E estão espalhados, então, nessa touca. Pode voltar aqui para o meu computador, por favor, Eduardo?
Então, a ideia é que eu vou ter esses emissores e sensores de luz espalhados aqui ao longo da cabeça, tá? E eu sei que, que esse detector, a luz que ele está pegando, quando eu ligo esse emissor de luz, ele vem numa trajetória, parece uma banana, né, que sai do... óbvio, isso aqui está mandando luz para todo lado, mas a luz que está chegando nesse emissor, ele vem de uma trajetória que parece uma banana, que passa pelo córtex, né, e aqui também. Então, eu consigo emitir luz e capturar luz, e essa luz passou pelo meu córtex cerebral. Esse caminho a gente chama de um canal aqui, tá? E por que isso aqui é interessante, tá? Que por meio de uma técnica chamada espectroscopia, né, de luz, eu consigo estimar, né, a concentração de moléculas de oxihemoglobina e desoxihemoglobina. Lembra que eu falei anteriormente lá, aquela molécula de oxigenação? Eu consigo medir usando luz agora, tá? Não mais a ressonância magnética. E aqui eu consigo medir as duas, tanto a oxi quanto a desoxi. E, novamente, graças aos físicos, né, tem uma equação muito famosa, que é a equação de Beer-Lambert, né, que permite, então, eu fazer essa mensuração, converter, digamos, o sinal que está chegando aqui no detector para oxi e desoxihemoglobina. Na verdade, o que a gente utiliza é uma equação um pouquinho diferente, chamada equação de Beer-Lambert modificada, porque parte dessa luz é perdida, né, e outras meio que espalhadas e não segue uma trajetória linear, né, então é utilizada essa equação de Beer-Lambert modificada. Mas ela é crucial, então, para que eu consiga medir a concentração de oxi e desoxihemoglobina no cérebro. Então, o sinal que eu vou pegar aqui, eu vou medir também a atividade cerebral indiretamente, olhando para a oxigenação. E é o que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu vou tentar, então, fazer aqui um F-NIRS mão na massa. Eu vou acabar, acho que, fazendo em mim mesmo aqui. Joseph, você pode me ajudar, por favor, aqui? Ele já até conectou aqui. Então, você pode prender, eu vou colocar isso aqui, você pode prender esses velcros na minha roupa, tira ele daqui da touca, prende na minha roupa, por favor. Opa. Isso. Não, tudo bem. Muito obrigado. Importante. Joseph, essa aqui vai ser uma tarefa difícil porque a minha cabeça é toda torta, mas ele precisa ficar mais simétrico possível. Você pode me ajudar para ver se está simétrico? O meu barbeiro sempre tem problema. Ok. É lógico que se fosse na universidade, né, a gente passaria uma fita métrica para localizar, colocar essa touca de um jeito muito mais preciso, tem um lugar certo de colocar, né. Mas por uma questão só de demonstração, a gente faz essa colocação rápida aqui. E eu vou só tentar abrir aqui o software de aquisição de dados para a gente poder brincar. Então, bom, os sensores estão aqui, né? São essas coisinhas. Na verdade, ele tem esses pininhos. Não são pininhos, na verdade é como se fosse uma mola que ele gera uma pressão dos sensores aqui no couro cabeludo para tentar ter um acoplamento maior, né, do sensor com o meu couro cabeludo, né? Então, por isso que tem esses pininhos aqui. Deixa eu fazer uma coisa. E o equipamento em si que controla essa emissão e detecção de luz, né,
É isso aqui, então é como se fosse um tamanho do HD externo, né? E ele liga um emissor de luz de cada vez e captura o sinal. Eduardo, você consegue mostrar aqui? Muito bem, então essa tela aqui do meu computador, mostrando então o posicionamento. Eu não tenho sensores o suficiente para cobrir a cabeça inteira, então eu coloquei aqui nessa área ao redor do que a gente chama de córtex motor. Tá? Primeira coisa é eu fazer uma calibração, daqui a pouco eu vou ficar quietinho na calibração, para que ele encontre a quantidade de luz ótima para ser emitido por cada emissor, sem saturar o sinal. Se ele emitir muita luz, ele satura o sinal no detector. Se você não emite luz suficiente, você não consegue chegar lá no detector. Então ele tem que encontrar uma luz ótima. Vou ficar quietinho aqui para ele fazer essa calibração. Ok. Então, os que estão em verde aqui estão bem, os que estão em vermelho que não estão tão bem, e os amarelos aqui, o sinal, a qualidade do sinal está médio. Então, vou tentar dar uma mexidinha aqui. Em geral, o problema é o cabelo, né, que fica no meio, então eu tenho que tentar tirar o cabelo do meio aqui do... Vamos ver. Vocês já viram que quando eu mexo fica pior, né? Acho que melhorou. É engraçado, eu sinto que é como se eu querendo cortar o meu próprio cabelo, sabe? Não vai dar bom. Bom, então, esses aqui são os sinais que estão sendo medidos em diferentes canais, né? A linha em vermelho, cadê? Peraí, agora eu não posso mexer muito. Cadê o computador? Então, as linhas que estão em vermelho não está aparecendo tão bem, mas tudo bem. A mais escura é a oxihemoglobina e a mais clara a desoxihemoglobina. E cada um disso aqui é um canal diferente, uma área diferente do meu cérebro, tá? E aí, então, a gente está vendo isso mudando ao longo do tempo, né? Medindo ao longo do tempo a concentração deles. O que parece que salta aos olhos aqui, vocês estão vendo que essa mais escura, que é a oxihemoglobina, ela é serrilhada? Lembra que o que eu meço aqui é a oxigenação. E isso aqui está sujeito, então, ao artefato cardíaco, do pulso cardíaco, né? E é por isso, então, que você vê essa flutuação dessa serrinha aqui. Você pode pensar o seguinte, o equipamento de FNIRS, de uma forma muito grotesca, acho que os fabricantes vão me bater, né? Mas é como se fosse um oxímetro de dedo que você põe na cabeça, em vários lugares, para medir, nesse caso, não só a oxi, mas também a desoxi, que seria o clarinho, tá? E como vocês podem ver, né? Então, olha, eu estou falando. Se eu ficar parado e falando, não aparece aqueles riscos que apareciam no EEG. Então, ele não é a prova de artefatos de movimento, né? Mas ele é muito mais robusto a movimentos do que o sistema de EEG, né?
Então, eu posso, inclusive, passar um filtro aqui que ele dá uma alisada nesse sinal para deixar eles ainda melhores. Tá? Então, o que isso aqui é interessante, né? Ele permite a gente fazer experimentos que talvez fossem impossíveis serem feitos dentro da ressonância magnética funcional, ou mesmo usando um sistema de EEG, seja pela questão do movimento, de estar falando, ou de outros artefatos musculares. Tá? Bom, é claro que quando a gente vai fazer experimentos, tem todo um desenho experimental para que algo seja robusto e você consiga tirar informações científicas dali. Tá? Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é mais uma demonstração mesmo. Eu consigo, então, fazer aqui um plot em 3D da oxihemoglobina. Então, quando ele está mais para o vermelho, é uma região que está ativando mais. Está mais para o verde, estaria ativando menos, né, por essas medidas de oxihemoglobina. Então, o que a gente faz nos experimentos, o indivíduo ele pode ficar em repouso e fazendo uma tarefa, e a gente repete esse ciclo várias e várias vezes. Tá? Ou uma condição controle, e depois faz a tarefa de interesse. Enquanto a gente mede essa atividade cerebral. Para tornar o negócio mais interessante hoje, eu pensei em tocar um instrumento enquanto vocês olham o meu cérebro colorido. Um show pirotécnico. Tá? Primeiro, eu não sou músico, então vai ficar horrível. Tá? Outro, eu ainda estou aprendendo essa música, então para mim é difícil de tocar, exige muito de mim, eu tenho que me concentrar, e por isso que eu vou tocar, porque provavelmente eu vou errar e vou ter que me esforçar, e acredito que isso vai gerar algo mais interessante para vocês verem. Tá? E por último, tem um efeito Heisenberg, né? Quando você olha, o negócio muda, que o meu professor de violão é o Joseph, que está aqui. Então é lógico que se o professor está olhando, você vai cometer ainda mais erros. Tá? Então, vejam isso como... acho que não dá nem para chamar de entretenimento, porque não vai ficar tão bom. Mas vejam isso como talvez uma experiência diferente. Tá? Então, Joseph, você pode... Eu vou sentar aqui. Você pode passar isso. E aí, então, vou tentar fazer alguma coisa aqui, tá? Enquanto... Só vou ficar um pouco aqui paradinho. Só uma coisa, Eduardo, você consegue fazer o retorno para mim da tela do meu computador do que você está projetando aqui nessa televisão também, só para ver se ficar um pouquinho mais fácil de eu ver? Se não der, tudo bem, não tem problema. Perfeito. Ó. Então, vou ficar aqui parado. Calminho. E se eu começo, então, a fazer alguma coisa aqui, em teoria, as cores ali deveriam começar a mudar. Ok? Ó. Só uma coisa importante. Como eu falei, isso aqui não é um experimento porque ele não está de acordo com o rigor ali. Deixa eu até fazer, vamos mudar uma coisinha só. Para ficar mais fácil de visualizar. Eu acho que eu vou colocar isso aqui de lado. Assim. Pronto. Tá? Então ele não está é um experimento que não está de acordo lá com toda a robustez, né, do experimento. Não vai ter repetição, simplesmente eu vou tocar. Então isso significa que não dá para ficar fazendo muitas interpretações. Olha, por que ficou vermelho ali? Por que ficou verde ali? Isso só daria se tivesse um experimento formal. Tá? Mas vamos lá então, vou ficar um pouquinho parado aqui.
Obrigado. Depois a gente conversa, professor. Bom, eu não consegui, obviamente, ver nada. Eu só espero que tenha mudado de cor. Tá? Se não mudou de cor é porque o cérebro já era mesmo. Isso eu já sei faz tempo. Tá? Ok, então vamos continuar aqui. Eu ainda tenho mais alguns poucos minutos. Joseph, eu preciso que você tire o velcro aqui. Aproveitando para dar um spoiler. Então, eu não sou um músico nem nada, mas em setembro, aqui no Instituto Princípia, a gente está pensando uma coisa especial para vocês, com músicos de verdade, tá? Com doutorado em violão, né? No fundo, eu gosto da música porque, de fato, ela envolve muitas áreas, é uma coisa muito dinâmica, é literalmente uma sinfonia cerebral ali, né? De coisas articuladas. Bom, então, quando a gente usa essa técnica, eu poderia usar... Opa, é só voltar aqui, né? Poderia usar a ressonância para fazer essas coisas? Poderia. Ter os mapas de ativação, etc. Até poderia. Mas a gente tem que pensar em coisas que seria talvez impossível. Eu não conseguiria tocar esse violão lá dentro, da ressonância. Piano, por exemplo, né? Então, a ideia é que ele permite outros tipos, não é um competidor, mas permite outros tipos de medida. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que a gente publicou, que a gente testou diferentes atividades, né, para verificar se os artefatos de movimento eram muito grandes ou não, a robustez da técnica, tênis de mesa, violinos, etc. Esse aqui é de uma colaboradora minha, da UFABC. Esse aqui era usando um outro sistema que era mais antigo, ele não era tão portátil como o que eu trouxe hoje, né? Então, esse aqui, vai acontecer duas coisas. A gente vai mostrar aqui o cérebrozinho mudando e ativando. Ele não é exatamente dessa execução que ela está fazendo agora. É uma média de, se não me engano, 10 vezes que ela fez, e a gente está, então, tirando essa média, que eu não conseguiria ter feito aqui, obviamente, né, para ver o que acontece quando ela está tocando exatamente esse trecho. Tá? E vou mostrar duas coisas. A primeira parte é que, para ela, é fácil. Eu não conseguiria fazer nem em 20 anos, né? Mas para ela é algo fácil de se fazer. E a segunda parte é algo que é mais difícil. Então, vocês vão ver que, principalmente na parte frontal, né, que vai estar mais para cima, ele vai ativar com uma maior intensidade e também vai ficar vermelho primeiro. Tá? Opa, só voltar aqui então. Essa experimentação naturalística, isso é um pouco mais próximo da vida real, né? Seria talvez diferente de você dar uma ressonância. Então esse aqui seria o fácil. A gente vê áreas aqui, principalmente o foco aqui na mão esquerda, então a atividade é principalmente controlada por esse lado. A gente vê ativações de áreas motoras, um pouquinho aqui da parte frontal. Também. Hemisfério direito. E esse aqui é o difícil. Então, você vai ver que rapidamente a gente vai ter ativação aqui pré-frontal, porque cognitivamente isso exige mais, de fato. Então, se a gente fizer a comparação estatística adequada, de fato, a atividade na área motora não é a grande diferença, principalmente nessa área frontal, porque é mais difícil, ela precisa, digamos assim, se concentrar mais ali, né? Então, um esforço mental maior para fazer a segunda parte. E outro tipo de protocolo que é interessante é um protocolo chamado hyperscanning, né? Em que a ideia do hyperscanning é que você consegue, então, pegar o sistema e colocar essas tocas, os sensores, em duas pessoas ao mesmo tempo, enquanto elas estão interagindo. Por exemplo, poderia ser 2 músicos, né? Nesse caso, nesse trabalho,
está trabalhando principalmente em coisas associadas à educação, que eu gosto, como falei, dessa área. Então, a gente pegou um professor e um aluno, então, interagindo, né? A gente quer estudar essa interação na área de educação, né? Eu confesso, assim, eu adoro a parte de psiquiatria, mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei apaixonado, porque eu amo criança, amo educação, né? E, bom, então, qual era a tarefa que esse professor e o aluno estavam trabalhando e o professor tentava ensinar ali para o aluno, né? A gente chama de programação desplugada. Então, é você ensinar programação para alguém sem um computador. Qual a ideia? Tinha um quebra-cabeça aqui, e a criança, por meio de comandos, por exemplo, ela vai para frente, daí o robozinho vem para cá. Pula para pular o veneno, depois anda para frente para vir para cá, e conserta a caixinha. Então, o objetivo do robô era vir aqui e consertar a caixinha. Então, você pode fazer vários quebra-cabeças em que a criança tem que dar uma sequência de comandos, digamos assim, para o robô atingir esse objetivo, né? Então, essa era a atividade que os dois faziam continuamente. E o principal achado, então, desse estudo, né, baseado em aproximadamente 25 pares de criança e professor, foi que o seguinte: essa aqui é uma medida, o legal é que é bem interdisciplinar, envolve muita matemática, análise desses dados, né? Mas basicamente a gente pode pensar que isso aqui é o quanto os cérebros funcionalmente, a atividade desses cérebros são funcionalmente diferentes. E aqui é o nível de engajamento do aluno. Então, olha só, quando os cérebros eles estão, digamos assim, entre aspas, desincronizados, agindo de forma independente, né, o engajamento do aluno é baixo. E conforme esses cérebros vão tendo um padrão de ativação mais parecido ao longo do tempo, né, você tem um maior engajamento do estudante. Então, uma possível interpretação é que, de fato, é como se eles estivessem na mesma vibe ali, alinhados cerebralmente, né? Isso aqui é um achado interessante e outros estudos apontam na mesma direção. Então, é algo bem interessante, tá? Então, ou seja, a gente pode utilizar essas tecnologias não só para estudar um único indivíduo, mas também 2 ou até mais indivíduos para estudar interações sociais, seja no dia a dia, seja na música, seja na educação, né? É uma área bem interdisciplinar, né? E então, como que a gente torna isso útil, né, para as pessoas, né? Então, eu acho interessante que permite que a gente possa interagir com diferentes pessoas, diferentes áreas, né? Os físicos, os músicos, os pedagogos, os médicos, né? Então, é uma área que eu aprecio bastante, a interdisciplinaridade é a bandeira da UFABC. E para acabar, então, os agradecimentos à FAPESP, né, que permite e financia as pesquisas científicas que a gente faz, a Universidade Federal do ABC também, né, que contribui muito e dá toda a infraestrutura necessária, e um e-mail aqui para quem tiver qualquer dúvida, tá? Do que eu tinha preparado para apresentar para vocês, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Bom, gente, muito obrigado pela palestra. Tá ligado? Muito obrigado, excelente, foi fantástico. Um prazer. E agora vamos abrir para as perguntas do público. Eu só vou pedir para acender as luzes aqui do público. Por favor, fica mais fácil de ver as pessoas. Dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, tenho várias questões, né? Então, obrigado pela apresentação, é bem interessante, né? Levanta várias questões. Então, eu sou o André, da Física. Mas eu vou começar pela mais maluca, e vai ser a única que eu vou fazer, então eu vou deixar a mais doida para pensar. Que, assim, você apresentou várias situações em que a física contribui no sentido de extração de medidas, né? Sim. Mas eu estava pensando que é interessante que a química ela tem contribuído principalmente na produção, quer dizer, na interferência dos processos, né? Tem coisas acontecendo na pesquisa para interferência física dos processos, quer dizer, você com radiação, você interfere nesses
Tudo bem, pode ser uma coisa meio de ficção, ou coisa muito escatológica, como beirando a lobotomia, mas tem algum tipo de interferência física? Não? Sim, vamos lá. Excelente pergunta. Tá? Na verdade, tem muito mais que a física pode contribuir. Tá? Eu acabei restringindo a isso por uma questão de tempo. Colocar duas coisas. A primeira não tem a ver com o que você falou, mas uma é ferramentas analíticas da física. Estudo de redes complexas, por exemplo. Eu tive alunos de pós-graduação que vieram da física e que gostam dessa parte de redes complexas, de medidas de rede complexa. Então, assim, a ferramental da física pode ser muito útil também. Em termos de interferência, existem vários sistemas, né, que a gente chama de sistemas de neuromodulação, que eles podem, então, como você mesmo falou, interferir e talvez mudar a atividade cerebral de uma região. Né? Talvez o que vem em mente primeiro, né, é um chamado TMS, Transmagnetic Cranial Stimulation, que você, na verdade, isso é uma bobina, né, que ele gera um pulso e gera um campo momentâneo muito forte por alguns milissegundos. Então, pela regra ali do dedão, né, ele gera esse campo, ele gera uma corrente e estimula, então, regiões cerebrais. Então, o TMS atualmente tem pesquisas na área de psiquiatria, principalmente, né, como tratamento, mas também é uma ferramenta de pesquisa de você interferir um sistema para verificar quão importante ou não é essa área em determinadas coisas. Por exemplo, se eu estivesse tocando ali e alguém aperta um negócio ali e estimula uma área, será que eu vou errar? Ou será que eu vou fazer melhor? Quem sabe? Bom, estou precisando. Enfim. Né? Então, para tratamento, principalmente, existe esse tipo de ferramenta. E, na realidade, né, mesmo a questão da radiação no infravermelho, né, há alguns estudos mostrando que no próprio, na questão da biologia, né, no ciclo de Krebs, você consegue mudar alguns processos biológicos com com esse tipo de equipamento, talvez, mas alguns, de fato, mais potentes, né, que também podem mudar alguns processos biológicos, né, por estimulação. Então, sim, são vários. Tá? Novamente, agradeço aos físicos, porque, caso contrário, isso não seria possível de ser feito. Oi. Desculpe. Olá. Eu sou Cecil, da física também. Bom dia. Como vocês usam várias metodologias, vocês chegaram a comparar resultados, por exemplo, de algum tipo de ativação que possa ser feito com os quatro métodos? E que tipo de correlação vocês tiveram? Perfeito. Que medidas que liguem, por exemplo, o FNIRS com o EEG e a ressonância magnética, o que eu tenho visto é principalmente estudo 2 a 2, assim, não todas elas juntas, mas a ressonância com o FNIRS, a ressonância com o EEG. Né? Recentemente, na FAPESP, a gente conseguiu um equipamento de fazer o TMS da estimulação junto com o EEG e o FNIRS. Então, a gente consegue estimular e ver a resposta cerebral, né, dessa estimulação. De fato, há uma correlação entre essas medidas. Tá? Mas eles medem diferentes aspectos da atividade cerebral. Não são... tudo bem, a ressonância e o FNIRS, eles estão olhando para o mesmo fenômeno neurofisiológico, que é o processo de acoplamento hemodinâmico. Né? Então, assim, essa correlação que tem entre os dois é porque, de fato, eles estão medindo, entre aspas, a mesma coisa. Tá? Embora por fenômenos físicos diferentes. Mas já o EEG, a natureza dele de medir essa atividade elétrica síncrona, né, não é o mesmo processo que está sendo visto. Então, eles são complementares, mais do que competidores, né? A gente vê eles como complementares. Mas tem estudos, sim, e são bem interessantes, na realidade. Né? O grupo, inclusive, a gente estava comentando, acho que ainda foi com o Eduardo Sato. Né? Na Unicamp, tem um grupo forte que trabalha com a parte de neuroimagem e FNIRS, né, simultâneo também. Então, eles têm estudos também, nessa linha aqui no Brasil também. Né.
Por favor, no microfone, por favor. Tá. Muito obrigado, gostei muito Eu da que palestra. agradeço. Esse FNIS na prática médica diária é usado? Desculpa, se é usado onde? Na prática médica diária. Na prática médica, Porque perfeito. a gente não ouve falar Sim, muito. sim, vamos lá. Existe tem inclusive equipamento comercial, né? Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas existem sistemas já comerciais para monitorar cirurgia e até coisas de anestesia também, né? Em geral, são sistemas muito mais simples, com apenas 1 ou 2 canais, que para estudar talvez o plano, né, anestésico ali, né? Mas não é uma prática realmente assim tão comum de ser utilizada, mas existe. Mas ele Tá. não é usado na prática médica, por exemplo, transtorno, autistas, Sim, dificuldade de perfeito. aprendizado, Sim. Entendi. Tá. Sim, para pesquisa médica é muito utilizado. E, digamos assim, principalmente começou a ser desenvolvido para a área da pesquisa médica, tá? Não começou voltado para autismo, né? Mas tem muitas pesquisas na área de Alzheimer, psiquiatria. Agora está começando a surgir mais pesquisas na área de autismo, TDAH, né? Também, né? E principalmente porque, vamos lá, pensando em pesquisa com crianças, envolvendo crianças, né? É muito difícil você fazer pesquisas usando ressonância magnética, por causa que é um ambiente claustrofóbico, é barulhento, né? E se você, então, usando esse tipo de sistema e um processo que a gente chama de dessensibilização para a criança se acostumar, não estranhar demais, você consegue fazer muita coisa. Então, tem sim. O maior volume de pesquisa que se tem com FNIRS é na área da pesquisa médica. Tá? Bom dia. Bom dia. Gostei muito da palestra. Obrigado. Eu queria perguntar em relação à ressonância magnética. Sim. É um equipamento de difícil acesso, né? Vocês tiveram acesso a esses dados que vocês tiveram de imagem? Sempre foi com pessoas que tinham contato com o médico mesmo na parte de psiquiatria? Ou vocês conseguem esses dados com pessoas que são voluntárias e conseguem utilizar a ressonância para pegar esses dados? Tá, vamos lá. A questão do local, de fato, a ressonância, até no convênio, se você quiser fazer, é difícil, ele tem que autorizar, é um exame ali de alta complexidade, né? Então, em geral, a gente trabalha com parcerias. Basicamente, são hospitais, né, e que você pode tanto contratar, digamos, o serviço, como e tem hospitais que também são fortemente engajados na pesquisa também, né? Então, digamos, o local e o equipamento são parcerias que se tem Brasil afora, tá? E em relação aos voluntários, né? Bom, sempre são voluntários recrutados. Pode ser de uma clínica, se for trabalhando com pacientes, né? De uma clínica ou várias clínicas, ou pode ser da própria comunidade ali, por redes sociais. Muitas pessoas têm interesse em participar, né? Inclusive, se alguém aqui quiser ser voluntário em pesquisa, me manda um e-mail, que sempre estamos precisando de voluntários, né? Então, e óbvio que as pesquisas que envolvem patologias, né, sempre tem um médico envolvido por uma questão assim, óbvia, né? Então, a gente não faria nada envolvendo o paciente sem ter um médico responsável ali, né? O legal é que em São Paulo, em particular, tem muitos lugares que dá para fazer essas parcerias. Tá? Bom dia e obrigada pela palestra. Obrigado. A minha dúvida é em relação à evolução desses equipamentos. Por exemplo, na ressonância, tem a questão claustrofóbica, né? Que Sim. tem muitas crises e o exame que leva 15 minutos leva 5 horas para fazer, né? E aí, no caso, como os outros exames parecem ser complementares, eles não dão o mesmo resultado, né? Tem algum estudo com foco na evolução da ressonância para Tá, vamos lá. resolver esse tipo de problema? Não, perfeito, excelente pergunta,
né? Então, eles são complementares, então não adianta achar que um vai substituir o outro, né? O legal é que tem sempre alguém, um físico ou um engenheiro, pensando em como melhorar essas coisas da ressonância para tornar isso mais palatável, né? Então, assim, sejam pessoas que são muito grandes, né? Ou até pessoas que são mais claustrofóbicas, já existem ressonâncias com uma greta um pouquinho maior, né, para evitar esse tipo de coisa, né? Uma coisa que ajuda bastante, mas ajuda bastante mesmo, é interessante. Você pode passar vídeos dentro lá. Isso ajuda bastante. É engraçado, né? Eu acho que tela a pessoa desconecta do mundo, sei lá, né? Mas isso ajuda também. Mas é lógico que isso vai ajudar na ressonância estrutural, que não importa o que a pessoa está pensando naquele momento, o estado cerebral naquele momento. Para coisas que envolvem a ressonância funcional, esse vídeo você não vai poder usar qualquer coisa ali, a não ser que faça parte do seu próprio experimento, né? Mas, de fato, assim, anualmente existem eventos e congressos só para discutir esses avanços, para tornar essas coisas cada vez melhores, né? O meu sonho seria se pudesse ter uma ressonância como isso aqui, assim, que você coloca, que seja portátil, mas ainda estamos um pouco longe disso, tá? Bom dia. Bom dia. Excelente palestra, parabéns. Muito obrigado. Minha pergunta é talvez um pouco da extensão da pergunta dela. A gente vê que muitos desses equipamentos de monitoramento cerebral, de atividades, a gente tem alguns problemas com ruído, movimento. Sim, sim. Existe algum estudo, algum avanço tecnológico nesse sentido, principalmente para exames? Eu pergunto porque eu tenho um filho autista, bastante agitado, e geralmente os exames que ele precisa fazer é sedado. Então, existe algum avanço nesse sentido de redução do ruído, ou seja, eu não preciso sedá-lo para fazer o exame, alguma coisa de atividade cerebral? Perfeito. Vamos lá. Todos os sistemas, o EEG, o FNIRS, a própria ressonância, há uma pesquisa forte em tentar desenvolver métodos cada vez mais robustos. É óbvio que existem limites e vão ser mais suscetíveis a alguns artefatos do que outros, tá? Mas há uma pesquisa constante nisso, não só em termos de processamento do sinal para tirar esses artefatos, esses ruídos, mas também no próprio hardware para que você tenha coisas mais robustas, tá? Por outro lado, embora eu veja isso fortemente em eventos e artigos, né, eu acredito que ainda não chegou ali no exame, no sistema do EEG ali da clínica, que no final das contas é o que realmente vai fazer a diferença, tá? Então, sim, existem avanços, tem sempre alguém pensando nisso, principalmente o EEG teve nossa, é incrível como houve uma melhora, né? Mas existe um período de transição para sair da pesquisa e, de fato, ali até a clínica. Então, eu diria que está nesse período de transição. Tá. Pois não? Tudo bem, me chamo Douglas, parabéns pela palestra. Obrigado, prazer. Tem um dilema da engenharia que eu acho que se aplica muito no que você faz, que é a questão da teoria de erro envolvida nos equipamentos e como isso impacta a percepção e o viés da pesquisa. Sim. Como vocês minimizam esses efeitos de erro para não chegar a viés errados quando fazem esses dados? Tá, perfeito. Todo sistema ele vai estar sujeito a algum tipo de ruído ou artefato. Isso não tem jeito. A gente pode tentar minimizar no setup, no hardware, mas ele, inerentemente, a forma como ele funciona tem um limite. Tá? Então, o que a gente tenta fazer são desenhos experimentais de forma que você consiga tirar conclusões mesmo que esses ruídos existam. Tá? Então, vamos lá. Acho que são duas partes, né? Uma é você tentar fazer um desenho experimental que seja adequado, que você consiga usar dados em que esses ruídos não estão presentes, tá? E outro é uma questão analítica mesmo, de você desenvolver métodos de engenharia de processamento de sinais que conseguem limpar melhor esses sinais, tá? O fato de, em geral, na pesquisa, a gente trabalhar com grupos, né, de dezenas, às vezes centenas ou até milhares de pessoas, né, é que
talvez para algumas pessoas vai dar mais ruído, para outros menos, e isso de alguma forma acaba diluindo um pouco esses ruídos em média, tá? E por que o desenho experimental é importante? Se você tiver sempre um artefato que é comum a todo mundo, né, aí não vai diluir nada, aí você não vai resolver o seu problema. Então, por isso que o desenho experimental, a amostra grande e os métodos de engenharia de análise têm que sempre andar juntas, né? Por outro lado, assim, nunca você vai conseguir eliminar. Você vai sempre tentar reduzir cada vez mais, tá? Então, na prática, o que realmente eu acredito é quando você tem achados que são replicáveis em vários lugares, né, e por vários laboratórios, várias pesquisas, e de alguma forma as pessoas estão convencidas que isso não é devido a um artefato comum a todos eles, tá? Então. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu tenho curiosidade da interação da neurociência com a psiquiatria ou psicologia, referente a tratamentos, alguma patologia, alguma coisa assim. Eu gostaria de escutar um pouco do senhor dessa interação atual, por gentileza. Certo. Vamos lá. A interação é muito forte, bem forte. Se você olhar então para os grupos, né, de neuropsiquiatria que tem todas as universidades, muito do que eles discutem é realmente a questão de neurociência em si, tá? E basicamente, eu acredito que existem diferentes formas que a neurociência pode ajudar ou contribuir, né, talvez nessa questão da psiquiatria. A primeira é verificar se, usando essas métricas, etc., medidas, ressonância, enfim, você tem marcadores de algumas patologias, né, de forma a ajudar no diagnóstico, principalmente no diagnóstico precoce, né, por exemplo, de Alzheimer, Parkinson, etc. Então, na questão diagnóstica, isso acho que há várias contribuições. A outra é entender de onde vem essa disfunção. O que está acontecendo? Assim, tentar explorar um pouquinho melhor, né? O que está dando errado, que no final acaba resultando nos diferentes transtornos ou patologias. Estudar os mecanismos mesmo, né, fisiopatológicos. E por último, entendendo melhor como funcionam esses mecanismos, você consegue propor tratamentos, né? Seja da questão medicamentosa, de você ter medicamentos farmacologicamente mais específicos para determinadas áreas cerebrais, né? Ou até de estimulação cerebral, usando esse TMS que eu acabei de comentar, né? Então, na questão diagnóstica, entender melhor o mecanismo e propor tratamentos, para mim, eu acho que é onde está tendo a maior interação atualmente. Eu fiz o meu doutorado sanduíche no Instituto de Psiquiatria lá em Londres, né? E assim, o que eu acho interessante, né? Eu não acho que o Brasil está muito para trás, não, assim, sabe? Aqui está acontecendo muita pesquisa legal nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? Então, claro que, em particular na psiquiatria, existem algumas diferenças, talvez, em relação a outras áreas, por se tratar, talvez, aí, de aspectos sociais também, né? Psicanalíticos, etc. Mas eu vejo que é algo que está bem vivo na pesquisa atualmente, tá? Então... João, eu tenho uma curiosidade, assim, quando eu falo com um neurocientista. No teu caso, eu vejo um jovem pesquisador extremamente competente, certo? Que já atingiu um nível de maturidade científica muito grande, muito exitoso. E o que eu queria te perguntar é te tirar um pouquinho do que você está falando e perguntar o seguinte: o que te motiva? O que me motiva?
o que você enxerga, que perguntas você queria responder dentro da neurociência, por exemplo, daqui a 20 anos? Qual é o seu sonho dentro dessa ciência? Tá. Nossa, esse é aquele, assim, né? Não, ó, de verdade, assim, isso não importa se era voltado para a psiquiatria, para a educação, etc. Mas, no fundo, assim, o meu objetivo, realmente, o que eu quero é melhorar o Brasil. Entendeu? Seja pela questão do ensino, seja pela questão da pesquisa, seja pela extensão, né? Eu gosto muito de trabalhar na área da saúde e até migrei para essa área exatamente porque no banco eu sentia que eu não estava ajudando ali as pessoas e indo para a questão médica, né? Acho que eu via potencial nisso, né? Mas eu comecei a me identificar cada vez mais com a área da educação, vendo talvez a relevância de entender melhor, né, essa questão das interfaces entre neurociência e educação, com o objetivo de tentar melhorar a educação no Brasil também, né? Então, é isso que me tira da cama todo dia para fazer as coisas, e com muita alegria, muito prazer. Entende? Não. Acho que tem mais um ali. Minha última pergunta, tá? Qual o sentido da vida? Não, a gente entende que todos esses equipamentos também contribuem para analisar o desenvolvimento cerebral do aluno dentro da escola, né, em todas as etapas. E aí, como a pesquisa também é patrocinada pela FAPESP, eu queria entender se existem projetos mais avançados que possam interferir no currículo escolar do Brasil. Do Brasil não, de São Paulo, né? Que aí é perfeito. Do governo. Essa é uma excelente pergunta no sentido de você ter políticas públicas derivadas dessas pesquisas, né? No Brasil, eu desconheço, tá? Certamente tem em outros países, tá? No Brasil e da FAPESP, eu desconheço, eu diria que é total ignorância minha. Eu deveria ir lá no site, né, e verificar. A FAPESP tem uma linha de projetos específicos em políticas públicas, né, mas algo que ligue isso diretamente eu desconheço, tá? Mas talvez a pergunta seja ainda outra. Será que a gente já tem a maturidade suficiente na pesquisa brasileira para conseguir colocar em essas políticas públicas, né? E essa pergunta eu não saberia te responder. Porque, obviamente, assim, se a gente quer mudar o Brasil e melhorar, essa seria a melhor forma, né? Por outro lado, ansiedade demais. Você tira o bolo do forno antes dele estar pronto, você vai comer o bolo quente e cru, né? Talvez para algumas coisas específicas, sim. Alguns processos, algumas temáticas, acredito que sim, certamente, mas não são muitas, tá? Então, quais seriam essas temáticas? Eu acredito que na parte de alfabetização, por exemplo, ensino de matemática, já tem muita pesquisa boa nisso, sabe? Nos demais a gente ainda está fazendo. Pessoal, o papo está muito legal. Eu sei que vocês ainda têm muitas perguntas para o professor João, mas eu tenho o papel chato de falar que o nosso tempo, infelizmente, acabou, tá? Vocês podem fazer perguntas para o professor João lá fora, mas eu vou liberar vocês para o almoço, né? E antes disso eu quero dar alguns recados, né? Primeiro agradecer o professor João, professor Daniel, né, por essa palestra e pelo ciclo todo, que vão ter outras, né? Fiquem ligados. Outra coisa é que o pessoal do Laboratório de Demonstrações está aqui também, então vão prestigiá-los, né? É uma atividade muito legal. E um recado, né, na nossa agenda está que à tarde teria uma observação do Sol com telescópios. Infelizmente a gente vai ter que cancelar essa atividade porque os nossos telescópios estão com problemas técnicos, né, estão em manutenção, mas a gente fez uma
preparou uma outra atividade, né? Então, às 13 horas, eu convido vocês para voltarem aqui. A gente vai ter uma exibição do filme Wall-E. Começa às 13h30 a sessão, tá? Mas se puderem chegar às 13, a gente já vai fazendo essa introdução. E depois a gente vai ter uma atividade, uma dinâmica aqui, feita pela Mariana Milani, nossa astrônoma residente, né? Então é outra atividade muito bacana para quem gosta de astronomia e de outros temas, né? Wall-E é um filme fantástico, né? Fica esse convite. Agradeço a todos e, bom, espero vê-los essa tarde. Obrigado. Foi um prazer enorme, foi uma delícia poder interagir com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado.